Estamos iniciando o terceiro bloco aqui na Web TV Cindy Jornal e agora continuamos o nosso bate-papo com o Coronel Goulart, candidato ao governo do estado de Alagoas pelo PEN. Nosso tema agora é educação. Educação é uma espécie de calcanhar de Aquiles do estado de Alagoas. Recentemente, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, apontou que Alagoas permanece com o pior percentual de aprendizagem. Essa é uma situação que perdura por vários anos. Chegando ao governo de Alagoas, quais estratégias sua equipe vai usar para mudar esse quadro? Nós queremos dizer que eu fui e sou um defensor da escola pública, sempre estudei na escola pública. Não tive o privilégio, por ser filho de militar, mas tive também e hoje muito orgulho de dizer que estudei em escola pública e pude competir com o da escola particular, concorrendo ao vestibular, concorrendo na universidade e tive o prazer de ser um dos bons colocados para matemática, que é um curso extremamente difícil. Tenho esse prazer de dizer. E tenho a tristeza de dizer que os governadores, especialmente o atual, só se limita a fazer uma mídia muito equivocada para a população de Alagoas, dizer que conseguiu matricular 15 mil, 40 mil, coloquei na sala de aula 40 mil, mas ele engana você, eleitor, ele engana você porque ele diz que está faltando professor de ciências exatas, de matemática, de física, de química, até de português. E algumas escolas que começam o ano letivo, está começando agora o ano letivo, são verdadeiros crimes, porque o dever de casa não foi feito a contento. Há recurso enorme em Brasília para de segurança, para de educação. Você não consegue entender, quando você olha no portal de transparência, mais de 400 milhões o governo recebeu só em 2013 do Fundo para a Educação, que é o Fundeb, e você permite que Alagoas, segundo o dado do próprio sindicato, perdeu nesses 2 anos mais de 40 alunos. E o que fazer para melhorar essa situação? É fazer uma auditoria, é acabar com isso. Eu chego a acreditar como é que uma escola, o governo, só em um ano diz vai estar fazendo reforma em 163 escolas. São reforma atrás de reforma, porque não consegue fazer edificações, escola que não precisa em 10, 15, 20 anos fazer reforma, só a coisa, não, mas se consegue colocar o material de terceira categoria para que daqui a 2 anos, possam fazer reforma novamente. Isso é um grande esquema montado que a gente precisa acabar. Então, para diminuir esse dado, não é do dia para a noite, mas alguma coisa terá que ser feita. Alagoas precisa urgentemente trazer os alunos para a sala de aula e alunos que saem da escola. E sabe por quê? Porque ele se depara com greve, porque o pai do aluno se depara com falta de matérias, ele prefere ir para um colégio, uma escola pequena, modesta, da periferia, do bairro que ele mora, porque lá não tem greve, porque lá não falta professor e ele poder concluir o seu curso do que ficar no estado, porque é uma coisa incerta. Então, como candidato, nós vamos urgente fazer uma auditoria na Secretaria da Educação, porque recurso não falta. Basta dizer que do pré-sal há o programa que o governo federal lançou para erradicar até 2020 o analfabetismo no Brasil. E isso é preciso que se faça urgentemente projetos com transparência, com os professores, com a equipe da área, e junto de mão dadas, a gente poder combater o analfabetismo através de um processo de 4 anos, porque recurso não falta, e diminuir a Alagoas desse dado miserável, como o pior em educação, em aproveitamento, e o pior do Brasil de analfabetismo. Então, como governador, quero deixar aqui bem claro que nós vamos fazer uma cruzada em cima disso, para diminuir esse índice criminoso que os governos vêm tratando. E mais, secretário de Educação tem que ser professor, tem que ser um professor, um administrador da área, para que não se faça leilão político.
Então, nós estamos cansados. Cada secretário é entregue a uma área política. E aí, meu amigo, o resultado não pode ser dos melhores. Então, ratifica aqui que nós vamos investir maciçamente, centavo por centavo, mas de forma transparente, para que Alagoas diminua o analfabetismo. Você urgentemente, se o Estado não tem, as escolas não absorvem o número de alunos, crie parceria com a iniciativa privada para urgentemente absorver enquanto o Estado tem essa estrutura. É uma das propostas que nós estamos fazendo como candidato a governador. O Estado de Alagoas ele tem pouco mais de 320 unidades espalhadas pelos 102 municípios alagoanos. A gente percebe essa grande dificuldade em algumas unidades em relação à estrutura. E a gente sabe que toda ação educacional que se realiza agora, ela vai aparecer 2, 3 décadas depois. Isso é o que pesquisadores da área da educação afirmam. Como é que o senhor pretende resolver esse drama da falta de estrutura na educação de Alagoas? Em termos de estrutura, eu disse anteriormente, o Estado, de uma maneira geral, está tudo sucateado. Porque você não faz, se for estrutura física, você não faz dentro de um planejamento onde você possa dizer, olha, eu vou construir essa escola para um futuro com estrutura de tempo integral, que está sendo assim muito divulgado, onde você possa dizer, daqui para frente, toda estrutura que seja, toda escola que venha a ser construída, ela terá um padrão de construção que não precise fazer reforma e que possa acolher o aluno em tempo integral. Isso é uma proposta. Agora, emergencialmente, terá que o Estado fazer grande investimento, e aí você não falta recurso, como eu disse anteriormente, não falta recurso na área da educação. Não falta recurso. Tanto é que alguns prefeitos do interior, ele chega a pagar o 14º salário a professor de determinados municípios que recebe R$14.000, R$8.000, além do 13º. Isso como uma política incentivadora do dinheiro que recebe. Mas o Estado, você não observa isso. Por quê? Porque não há transparência de como se gasta esse dinheiro da educação, que é milhões. Fora que o Estado tem a receita própria. Então, eu quero dizer que será uma cruzada para que se possa efetivamente dar condições dignas ao aluno dentro desse sucateamento que foi verificado nesses últimos 8 anos. E não é só na educação, não. Com certeza, o jornalista irá perguntar sobre educação, sobre segurança. Também é falta de estrutura, é uma pobreza franciscana. Então, o que eu poderia dizer para você é que nós vamos ter essa coragem cívica, essa transparência, sem roubalheira, centavo por centavo, fazendo aquilo que deve ser feito, como a gente faz na nossa casa. A gente faz uma reforma para que ela seja perene e não reforma de produto de terceira categoria, para que no final do governo se possa a empresa vir novamente, sem licitação e ganhar dinheiro. É o que está ocorrendo. O que mantém a educação de Alagoas é o Fundeb. Se o governo federal, por exemplo, é claro que isso não vai acontecer, mas se o governo federal, por exemplo, parasse de repassar dinheiro do Fundeb para Alagoas, a educação pública de Alagoas fecharia? Não tenha dúvida, fecharia. Porque se você recebe hoje, está lá no site, mais de quase 400 milhões do Fundeb o Estado de Alagoas recebe por ano. E nós estamos nesse caos, imaginemos, aqui matematicamente, que se esse dinheiro falta, eu tenho a impressão que não teria nenhum caderno, as escolas já estariam fechadas. Permita-me, quando o senhor faz essa afirmação, o senhor quer dizer que o Estado não investe nada do seu próprio recurso na educação pública? Eu tenho essa impressão que o Estado, se investir, é muito pouco do seu recurso. Ele, basicamente, ele trabalha em cima do que ele recebe do governo federal. Então, para não ser preciso, não fazer nenhuma acusação aqui leviana, mas nós temos essa, sim, nos mostra que o Estado, e pelo portal da transparência, o que se gasta, o Estado limita-se apenas
apenas e parte com a folha dos servidores da educação. Continuando esse tema da educação, que é um tema que nos leva a vários caminhos, uma das questões que afastam professores das escolas públicas é falta de estrutura e salário pouco atraente. Se eleito, o senhor pensa em atacar esse problema e tem como se comprometer com os trabalhadores por esta causa? Olha, eu tenho vários parentes, irmão professor, vários parentes professores, sei da dificuldade deles. E foi com muito sacrifício que os professores conseguiram um plano de carreira num governo que não foi nesse não, no passado, que não está sendo respeitado pelo atual governo. É importantíssimo para que Alagoas possa mudar o futuro, investir na educação. E isso passa por estímulo ao servidor. Então, se não houver um comprometimento do governo com esse plano de carreira do professor, estimular o professor para que ele tenha um poder aquisitivo satisfatório, dificilmente terá bons resultados. Uma outra questão relativa à educação é que o Estado realizou, no último ano, um concurso público para preenchimento de vagas, mas ainda há áreas que não foram contempladas. Para completar esse quadro, a saída foi o contrato de novos monitores. Como o senhor pretende resolver? Isso é um drama, e um drama que se arrasta já há alguns anos. Qual é a sua proposta para tirar o monitor, que hoje ocupa o lugar de professor, e colocar professor para desenvolver essa função? A primeira leitura que nós fazemos é que para o atual governo ele é muito importante ter monitor, porque o monitor ele ganha muito menos do que o professor. Então, matemática é ciência exata. Então, se eu pago, eu politicamente convoco um monitor, ele foge do concurso, ele foge de uma carreira e vai pagar o monitor menos do que um professor. Então, o Estado, ele precisa fazer o dever de casa como candidato e, assumindo o governo, nós vamos priorizar o concurso público. Terá que ser não monitor, professor, porque o professor ele vai se sentir mais estimulado, ele ganha mais do que o monitor. E o monitor foi para salvar, minimizar o problema de que o Estado, durante 8 anos, não teve competência para resolver a questão de professores. Então, não há compensação, não compensa o professor de ciências exatas, é melhor estar dando aula de um cursinho do que estar ensinando no colégio do Estado. É uma pena, porque o governo não estimula. Então, como assumindo o governo, a prioridade nossa será eliminando paulatinamente o monitor e fazendo o concurso para o preenchimento de professor. Vamos tratar da questão educação ainda, mas dentro da seara que o senhor conhece muito bem, a violência. A violência também chegou às escolas. E com ela muitos professores sofrem ameaças e agressões e coisas do gênero. O tráfico ocorre dentro das escolas, no entorno das escolas, assim também como o consumo. Como, se eleito governador, o senhor pretende mudar o quadro da violência que hoje também está presente no seio da escola? Muito bem. Como governador, nós faremos, que está associada à área de segurança, um pacto pela vida dos alagoanos. É inaceitável que Alagoas se mate mais do que Iraque e faixa de Gaza. É inaceitável que Alagoas seja a 5ª capital mais violenta do mundo e do Brasil. A 5ª do mundo e a 1ª do Brasil. Inaceitável porque o governo não fez o dever de casa. E essa situação vai piorar, porque ela reflete também na educação. Então, esse pacto pela vida, ele envolve não só a polícia militar, mas ele envolve o poder judiciário, a educação. Nós vamos triplicar, aumentar o número de policiais para, junto na Secretaria da Educação, fazer um trabalho tão bem que o batalhão escolar fez. Porque como a violência chegou nas escolas, e aí professores que estão com dispensa médica, que não conseguem ensinar, que tem medo, procura politicamente sair daquela comunidade porque ele não se sente seguro, e aí há uma consequência. Então, se esbarra onde? Se esbarra na questão da segurança. Então, o Estado tem que assumir esse papel, dar segurança nas escolas para evitar o tráfico de droga, para evitar, dar estabilidade emocional ao professor, para que essa violência das escolas, ela saia. E como também estimular o PROERD, que
que o PROERD é um programa de resistência às drogas, que a Polícia Militar está parado porque falta estruturas e meio para que o jovem nas escolas diga não à droga. Isso é um programa que São Paulo conquistou muito, multiplicou milhares e milhares de jovens para criar resistência dentro das escolas às drogas. Ok, no próximo bloco a gente continua falando sobre segurança, daqui a pouco na TV Web Sim Jornal.